Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa aula sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Chapecó, ou seja, o regimento interno da Câmara Municipal do município de Chapecó, que é a Resolução 15 de 1990. Então, o regimento interno traz uma série de regras importantes. Eu já fiz o esquema aqui da primeira parte que a gente vai analisar agora, ok? Antes disso, vamos entender como é que é estruturado os 261 artigos desse regimento interno. Então, vejam que é um texto longo, né? 261 artigos. Nós vamos organizar o nosso estudo para ficar mais fácil de entender. Então, no título 1, nós vamos falar da Câmara Municipal. No título 2, nós vamos falar dos órgãos da Câmara Municipal. No título 3, dos vereadores. No título 4, das proposições das suas tramitações. No título 5, das sessões da Câmara. No título 6, das discussões e deliberações. No título 7, da elaboração legislativa especial e dos procedimentos de controle. No título 8º, do regimento interno e da ordem regimental. No título 9, da gestão de serviços internos. E no título 10, disposições gerais e transitórias. Então, vejam aí, nós vamos analisar basicamente 261 artigos. Desses 261, nós vamos pegar aqueles principais, aqueles que estatisticamente têm maior chance de cair na prova de vocês. Então, vamos lá, vamos fazer uma relembrança daquilo que a gente já estudou. Nós estudamos que a República Federativa do Brasil é composta, então, por 4 entes federativos: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E o município é dividido em 2 poderes. Nós temos o poder executivo e o poder legislativo. Então, basicamente, nesse estudo introdutório aqui, nós vamos relembrar isso, né? O que mais que a gente precisa lembrar? Lembrando que o executivo é organizado em administração direta e indireta. Então, nós temos a estrutura da administração pública. Lembrando que o executivo, a sua principal função é de administrador. E depois nós temos o poder legislativo municipal, que é a Câmara Municipal. Lembrando que a Câmara Municipal tem a função de legislar e de fiscalizar. Aqui nós vamos estudar um pouquinho a mais sobre as funções, lembrando que a Câmara de Vereadores exerce o controle externo sobre a administração pública, ok? Dentro da ideia de fiscalização é a elaboração de leis, né? E nós temos a fiscalização, que é a fiscalização financeira, que é feita pela Câmara de Vereadores. O que é importante eu lembrar? Que essa fiscalização é feita com auxílio de um órgão do Estado, que é o Tribunal de Contas do Estado. Então, a atribuição do Tribunal de Contas do Estado é apreciar as contas anualmente prestadas pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, as contas prestadas pelo prefeito, e emitir um parecer prévio. Esse parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas só deixa de prevalecer dentro do julgamento das contas por 2/3 dos votos dos vereadores. Então, peguem aí, abram a Constituição Federal, no artigo 31, e façam a leitura, porque será uma questão bem provável de prova para vocês. Feita essa introdução, vamos analisar, então, mais pormenorizado essas funções. Então, o artigo 1º diz assim: o poder legislativo local é exercido pela Câmara Municipal, que tem as funções legislativas, ou seja, de legislar, função de fiscalização financeira, de controle externo, de julgamento político-administrativo, desempenhando ainda as atribuições que lhes são próprias, atenientes à gestão de assuntos de economia interna. Então, basicamente, nós temos as funções de legislar, fiscalizar, controle externo, julgadora, né, quando nós temos infrações político-administrativas, e ainda assuntos internos da Câmara de Vereadores. Por exemplo, né, licitações, contratos, concursos, né, então questões internas da economia da Câmara. Então vamos analisar artigo 2º. As funções legislativas, certo, da Câmara de Vereadores consiste no quê? Na elaboração de emendas à lei orgânica. Então, a lei orgânica é aquela lei maior que rege o município, e a elaboração de alterações dessa lei, então, são funções da Câmara de Vereadores com seus vereadores. Também a função da Câmara, criar, então, elaborar as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos legislativos e ainda as resoluções sobre qualquer matéria de competência do município. Claro que não seja matéria de competência exclusiva do Poder Executivo. Artigo 3º agora. As funções de fiscalização financeira consistem no exercício de controle da administração local.
Então vejam bem, dentro da ideia de fiscalização, né, a Câmara de Vereadores vai contar com o auxílio do Tribunal de Contas, mas o que consiste essa fiscalização? Consiste principalmente, analisar a execução orçamentária, ou seja, como que está a receita e a despesa, análise de receita e despesa, e ainda o julgamento anualmente das contas prestadas pelo prefeito. Então, essas são basicamente as duas atribuições de fiscalização. Fazer uma análise da execução orçamentária e ainda julgamento das contas anualmente prestadas pelo prefeito. Vejam bem, integradas estas àquelas da própria Câmara. Como assim, professor? As contas que a Câmara Municipal faz anualmente são encaminhadas para o prefeito consolida todas as contas, obviamente vai estar separado lá, Poder Executivo e Poder Legislativo, mas as contas são reunidas num documento só e apresentadas a julgamento. Tá? Então, o Tribunal de Contas emite um parecer sobre essas contas e essas contas, então, são encaminhadas para a Câmara. Então, vejam bem, anualmente vai fazer o julgamento das contas prestadas pelo prefeito, sempre mediante o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Então, esses 3 artigos aqui importantes. Artigo 4º agora, as funções de controle externo da Câmara que implicam numa vigilância dos negócios do Poder Executivo em geral, sob o prisma da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e da ética político-administrativa. O que significa isso? A função de controle externo é quando um poder fiscaliza outro poder. E aqui, basicamente, no artigo 4º, nós temos que o controle externo consistirá na análise principalmente dos princípios da administração e ainda uma vigilância, né, em relação mais à ética político-administrativa. Ok? Basicamente é isso que seria o controle externo, ou seja, análise dos principais princípios da administração, ou seja, exercício de uma vigilância dos negócios e ainda, né, da questão político-administrativa, da ética político-administrativa. O artigo 5º vai falar da função julgadora. Então, nós temos também, dentro das funções da Câmara de Vereadores, a função de órgão julgador, né, de questões de responsabilidade. Então, as funções julgadoras ocorrem nas hipóteses em que é necessário julgar o prefeito, vice-prefeito e os vereadores, quando tais agentes políticos cometem infrações político-administrativas previstas na legislação federal. Então, toda vez que nós tivermos aí o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores praticando crimes de responsabilidade, né, quem irá julgar será, então, o Poder Legislativo, ou seja, a Câmara de Vereadores. Ok? Então, é uma função importante também, né, a função de fiscalização. E a última função é de gestão de assuntos de economia interna da Câmara, que realizar-se-á através da disciplina regimental de suas atividades, ou seja, assuntos de interesse da própria Câmara, né, para a sobrevivência administrativa da Câmara. Certo? O capítulo 2 agora vai falar da sede da Câmara de Vereadores, que nós temos aí o endereço onde a sede fica, e eu destaquei para vocês o artigo 8º, que diz assim, no recinto das reuniões do plenário não poderão ser afixados quaisquer símbolos, quadros, faixas, cartazes ou fotografias que impliquem propaganda político-administrativa, ideológica, religiosa ou de cunho promocional de pessoas vivas ou de entidades de qualquer natureza. Então, lembrando isso aqui, né, significa um respeito ao princípio da impessoalidade. Dentro desse recinto do plenário, das reuniões do plenário, não pode haver aí, né, promoção pessoal dos agentes públicos, né? Vejam bem, então, nós temos aqui que não poderão ser afixados cartazes, símbolos, só que nós temos uma exceção no parágrafo único que diz, isso não se aplica, então, à colocação de brasão e de bandeira do país, do estado ou do município na forma da lei. Salvo essa exceção, não poderão ser afixados aí símbolos que caracterizam promoção pessoal dos agentes públicos, ok? Continuando agora, da instalação da Câmara de Vereadores. Artigo 10. Os vereadores
estarão automaticamente investidos no cargo no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao das eleições. Então, no ano seguinte àquele que ocorreu as eleições, no primeiro dia útil do ano seguinte, então, serão os vereadores investidos. Então, vejam bem, ó, os vereadores serão automaticamente investidos no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Então, a investidura no cargo ocorre no dia 1º e eles tomarão posse em ato solene, tá? Uma solenidade da instalação às 18 horas do primeiro dia útil de janeiro. Então é importante fazer uma pequena distinção aqui. A investidura no cargo ocorre em 1º de janeiro e a posse no primeiro dia útil do mês de janeiro, em uma sessão solene às 18 horas, tá? Que será precedida pelo vereador mais idoso dos presentes. Então, entre os vereadores presentes, o mais idoso será o presidente provisório da Câmara de Vereadores para essa sessão solene, ok? E vejam bem, ó, a posse ocorrerá numa sessão, independentemente do número de vereadores presentes nessa sessão. Artigo 11 agora, ó. Os vereadores munidos dos respectivos diplomas tomarão posse na sessão da instalação perante o presidente provisório, a que se refere o artigo anterior, o que será objeto de um termo lavrado em livro próprio por vereador secretário ad hoc indicado por aquele. Então, o presidente, que é escolhido entre o mais velho, ele escolhe um secretário, esse secretário vai ser o secretário ad hoc, certo? Que será indicado pelo prefeito e após haverem todos manifestado o compromisso, que será lido pelo presidente, que constituirá da seguinte forma. Então, o secretário vai lavrar o termo no livro, então, próprio para a posse dos vereadores. E aí nós temos o compromisso, ó. Prometo cumprir, né, Constituição Federal, Constituição do Estado, a lei orgânica, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do seu povo. Então, nós temos aí o compromisso que é lido pelo presidente, e aí vem o artigo 12, o seguinte: prestado o compromisso pelo presidente, o vereador secretário ad hoc fará, então, a chamada nominal de cada vereador, que vai declarar assim o prometo. Artigo 13, o vereador que não tomar posse na sessão prevista no artigo 11, deverá fazê-lo no prazo de 10 dias. Esse prazo é importantíssimo, marquem um asterisco. Então, vejam bem, se o vereador não tomou posse na primeira sessão, no primeiro dia útil, né, na primeira sessão que ocorreu na Câmara, ele deve fazer no prazo de 10 dias do funcionamento ordinário da Câmara, salvo justo motivo aceito pela Câmara. Então, se, por exemplo, ele não puder, né, prestar o compromisso e tomar posse nesse prazo de 10 dias, ele tem que informar um motivo justo para a Câmara. Exemplo, está doente, certo? E prestará o compromisso individualmente na forma do artigo 11. Então, ele irá prestar o compromisso sozinho. Artigo 14. Imediatamente após a posse, os vereadores apresentarão declaração de bens. Esse é um artigo importante, cai muito em prova. Toda vez, né, que um agente público toma posse, ele deve declarar os seus bens, ou seja, apresentar a relação dos seus bens. E isso também é repetido ao término do mandato, certo? E será de conhecimento do público em geral. Continuando, artigo 15 diz o seguinte: cumprido então o artigo 14, que é apresentar a declaração de bens, o presidente provisório facultará a palavra por 5 minutos a cada um dos vereadores indicado pela respectiva bancada. Então, cada bancada irá dar 5 minutos para um dos seus vereadores, certo? E ainda as autoridades ali presentes. Artigo 16. Seguir-se-á as orações, depois a eleição da mesa. Então, primeiro é dada a palavra, depois faz as orações e depois se escolhe, então, a mesa. O que é a mesa? É o órgão máximo dentro da Câmara de Vereadores, certo? Na qual somente poderão votar, então, nessa eleição da mesa, somente vereadores empossados. Aqueles que não tomaram posse não podem votar. Artigo 17.
O vereador que não se empossar no prazo dos 10 dias, do artigo 13, não poderá mais o fazê-lo, aplicando-se o disposto no artigo 91. Então, se perder o prazo dos 10 dias, a vaga do mandato, então, será considerada vaga. E aí, será vago por extinção daquele mandato. E aí chamamos o próximo, ou seja, né, esse aqui, a vaga vai ser considerada vaga. Certo? Então, próximo, artigo 18. O vereador que se encontrar em situação incompatível com o exercício do mandato não poderá empossar-se sem a prévia comprovação da desincompatibilização, o que dará impreterivelmente no prazo dos 10 dias. Ok? Se alguém está com algum impedimento, por exemplo, ele tem que se desincompatibilizar no prazo de 10 dias. Certo? Então, depois nós iremos analisar com mais cautela o artigo 91, né, que vai tratar, então, do caso da vaga daquele vereador que não tomou posse no prazo dos 10 dias. Certo, pessoal? Então, agora nós vamos analisar o título 2, que vai tratar aqui dos órgãos da Câmara Municipal. Vamos começar, então, pela mesa da Câmara. Então, a mesa da Câmara é o órgão mais importante aqui dentro da Câmara, né? E nós vamos analisar, então, a sua formação e a sua modificação. Então, marque aí o artigo 19, importante para vocês. Ó. A mesa da Câmara é composta, então, por um presidente, por um vice-presidente e pelos seus secretários, que terão mandatos de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo, certo? Na eleição imediatamente subsequente. Então, quem é presidente nos primeiros 2 anos não pode se repetir no próximo, ou seja, não pode repetir o cargo na próxima eleição, certo? Findo os mandatos dos membros da Câmara, proceder-se-á à renovação dessa para os próximos 2 anos subsequentes, ou seja, nós teremos depois uma renovação da mesa da Câmara. Artigo 21 agora, imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do vereador mais velho, que é aquele presidente provisório, certo? Havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, ou seja, do total de membros da Câmara, havendo mais de 50% presentes, fará-se-á, então, a eleição para os componentes da mesa. Vamos lá. Então, dentro da escolha aqui dos componentes da mesa, eu chamei a atenção aqui do parágrafo 3º, que diz que a eleição dos membros da mesa far-se-á por votos da maioria simples, assegurando-se o direito de voto, inclusive, aos candidatos a cargo de mesa e utilizando-se para votação célula única de mandato impresso, única de papel impresso, as quais serão recolhidas em uma urna que circulará pelo plenário por intermédio do servidor da casa expressamente designado. A votação far-se-á pela chamada em ordem alfabética dos nomes dos vereadores pelo presidente em exercício, o qual procederá à contagem dos votos e proclamação dos eleitos da mesa. Ok? Os candidatos à mesa diretora inscrever-se-ão em chapas, observando a composição determinada pelo artigo 41 da lei orgânica e o artigo 19 do regimento. A chapa vencedora preencherá os cargos da mesa diretora de acordo com a proporção dos votos alcançados, chamando todos os cargos a quem tem direito, quando a chapa perdedora chamará os seus. Ok? Artigo 23. O suplente de vereador convocado somente poderá ser eleito para cargo da mesa quando não seja possível preencher de outro modo. Certo? Em caso de empate nas eleições dos membros da mesa, procederão um segundo escrutínio para desempate e, se ainda persistir, um terceiro escrutínio. Ok? Os vereadores eleitos para a mesa diretora para o primeiro biênio da sessão legislativa serão empossados mediante um termo lavrado pelo secretário em exercício, em sessão em que se realizar a eleição. Artigo 26. Na hipótese de vacância dos cargos da mesa, os membros substituem-se da seguinte forma. Então, toda vez que houver uma vacância dos cargos da mesa, nós teremos aí as substituições desses cargos. Então, ó, para a vaga de presidente, quem assume automaticamente é o vice-presidente da Câmara.
Para a vaga, certo? Para a vaga de secretário, assume automaticamente o segundo secretário. Para a vaga de vice, quem assume, para a vaga de vice e segundo secretário, atenderá o disposto no artigo 30. Os substitutos completarão os mandatos dos titulares, certo? Então, saiba aí a sequência, principalmente, né, que na vaga do presidente, quem assume é o vice-presidente. E na vaga do secretário, quem assume é o segundo secretário. Artigo 27 agora. Considerar-se-á vago qualquer cargo da mesa quando? Então, quando que esses cargos serão considerados vagos? Tá? Primeiro, quando extinguir-se o mandato. Nós iremos ver lá no artigo 91. Além disso, quando licenciar-se membro da mesa do mandato de vereador por um prazo superior a 120 dias, salvo o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário, para o exercício no cargo de secretário municipal ou equivalente. Então, se o vice-prefeito, o primeiro secretário e o segundo secretário assumirem cargo de secretários do executivo, não vai ser considerado vaga aquele cargo da mesa, certo? Agora, vejam bem, nos demais casos, toda vez que o vereador se licenciar por um prazo superior a 120 dias, esse cargo da mesa será considerado vaga. Ainda quando houver renúncia do cargo da mesa pelo seu titular, quando o vereador for destituído da mesa por uma decisão do plenário, tudo isso, então, vai abrir vaga no órgão deliberativo da Câmara, né, que é a mesa da Câmara. Ok? Aqui no artigo 28 ele vai falar da renúncia do vereador ao cargo da mesa. O artigo 29 ele vai falar da destituição do membro efetivo da mesa. Somente poderá ocorrer quando comprovadamente desidiosa, ineficiente ou quando tenha se prevalecido do cargo para fins ilícitos. Aí nós teremos a hipótese de destituição do cargo. E nós temos aí o artigo 30, que diz o seguinte: para preenchimento do cargo vago na mesa, haverá eleições suplementares na primeira sessão ordinária seguinte. Então, se nós analisarmos aqui, para a vaga do vice e do segundo secretário, né, aplique-se o disposto no artigo 30, ou seja, terá que haver nova eleição suplementar na próxima reunião ordinária da Câmara. Ok? Então, com isso, a gente encerra esse primeiro bloco. No próximo bloco, a gente continua falando, então, das competências da mesa. Ok?